A terceira temporada foi a temporada mais importante de todas as temporadas até agora. Ela tem uma porrada de easter eggs do que vai acontecer na quarta temporada, que antes ia chamar de parte 2 da terceira temporada. Mas aí também que viu a quarta temporada, só pensou, que nome horrível. E falando dos easter eggs, muitas telas até passaram quase despercebidas. Mas quem é rock fan assim como eu, sempre está buscando por novas novidades, principalmente para qualquer pista que refere a alguma coisa da quarta temporada e a continuação da saga até secar Raven. E meu santo crack, eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo. E sem mais enrolação, meus rock fãs, meu nome é Kunai, e você já sabe, fã que é fã, diz o like no início do vídeo. Vamos colocar uma meta de 300 likes para esse vídeo. E com isso convido a você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo de novidades. E não esquecendo de dar uma passada lá no meu Instagram, sempre tem novas novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, canal Katana, primeiro link na descrição. Nosso primeiro easter egg mostra bem no início da terceira temporada, quando mostra a casa da Evangeline e de Italy destruído. Até mesmo o arco da Evangeline. E a mesma casa onde ela e o Pesitru estão no trailer da quarta temporada. Nosso segundo easter egg é bem no início também, mostra Flop tentando entender como funcionam os arcos do K. E se tem uma maneira de expandir seu poder de fogo. E pelo que nós vemos aqui, Flop conseguiu fazer um rifle de alto calibre. Parabéns, o moleque vai longe. Um stack bem nostálgico aqui também é na aparição do semideus Panda Poo. Uma clara referência ao Poo, o dragão guerreiro do Kung Fu Panda. E nessa eu tenho certeza que uma boa parte de vocês não sabiam. Quem sabia, deixa aí nos comentários aí embaixo. Um stack bem triste é a perda da Malha. No trailer mostra a Malha chorando, desesperada. Isso ia pela morte do seu pai e a decadência do reino Satido e a destruição dela. Tadinha da Malha. Mas um stack bem escondido na K é quando Yuko e Ruel estão no Santuário dos Deuses, tentando achar alguma pista do paradeiro do Atamai. Além de fazer uma referência ao Dofus Online, também mostra sobre a decadência tanto no Santuário como no Inglor. Em céu, tanto aqui como lá está uma verdadeira bagunça. No meio da luta entre Elili e Poo, Elili faz o mesmo movimento que Kutak faz quando o Saka que estava enfrentando. Digamos que o Saka pensa dessa forma, eu jeito dessa família. No sonho da Evangeline, ela conseguiu fazer algo que somente uma deusa Kra conseguia fazer, que seria ver o futuro. Ela ofereceu filhos, Elili, Flop e Pesitru, na forma de Fina corrupta. Quando Obo conseguiu completar seus planos, uma deusa Yob corrompida, um deus K corrompido e Pesitru, o pesadelo dos divinos. Ainda bem que isso não aconteceu, como podemos ver no trailer da quarta temporada. Agora um stack bem inusitado do Obo. Sua primeira aparição foi como um salvador, que poderia mudar o destino e erros e pecados de todo mundo. E aquele que seria o salvador dos Heliotropes e do mundo dos Doce. Sua semelhança e apresentação foi igual de Jesus Cristo. Até nos últimos momentos, Obo ficou com o visual igual de Cristo, com uma túnica no seu ombro, simulando os últimos momentos de Cristo. E se Obo é como Cristo, a quarta temporada vai ser igual ao Apocalipse, no fim dos tempos. Mais um stack bem incrível foi também na Torre do Obo. Cada andar representava o reino que o deus primordial reinava, e todos os elementais do esquecido estavam aprendendo a como controlar seu domínio, com sua parcela divina. E talvez, por causa disso, Inglor pode até mesmo ser salvo. Como assim, Kunai? Um vídeo separado explica melhor sobre isso. Também continuando com o stack da Torre do Obo, toda a sua sequência começa com o domínio que cada deus fez no cosmos. Tem as 12 torres normais, e lá em cima está a torre do Heliotrope, que seria uma referência ao deus rei. Um stack bem inusitado também foi na aparição do Dados das Cuecas. Black Pan, o semideus Faker. E na sua coleção de cuecas ele tinha algumas roupas um pouco especiais. Essas iam-se Heliotropes. Lá ele tinha 3 roupas de baixo. Uma seria do Obo, outra seria de Gilp e de Nora. Se eu falasse que aquilo não estava ali por acaso, de ser uma referência, também mostra a mudança do Yugo para sua forma mais adulta, o retorno de Gilp e um sacrifício tão grande que se compare com a da Nora. Para aqueles que não sabem, Nora é uma das 12 Heliotropes originais e foi a salvadora do mundo dos 12, sacrificando para destruir o Mecasmo Oconex. Yugo tem que fazer o mesmo sacrifício do que Nora, porque Raven já foi dito que o mundo dos 12 afundou depois de uma guerra divina. Então, qual não seria uma batalha para salvar o mundo? Qual é uma batalha para ver o que consegue salvar no fim do mundo? Pensa que Cuecas podia dizer tanta coisa assim, e no final das contas, fez Black Pan não fosse tão maluco assim.
E tudo isso é reforçado também na aparição da semideusa Osamotas, Michelle. Ela está com um verdadeiro arca de Noé, escondida na sua base do altar. Esta aí é um par, se cada espécie no mundo doce. Bem, com isso, meus rock fans, chegamos no final de um outro vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Bem, até o próximo vídeo. Agora desliga. Falou!